Boa tarde, vocês. Bom dia, vocês cristãos. Que Deus abençoe vocês. Me perdoa, cara. Boa tarde, não é bom dia. Eclesiastes 5. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no nosso coração para falar no coração. Fala no nosso coração, na nossa mente, no nosso subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono mesmo. Jovem, que as palavras saiam com unção, com poder de curar, de libertar e abençoar em nome de Jesus. A loucura dos votos precipitados. Hoje eu vou falar de salvação. Guarde o teu pé quando entrar na casa de Deus. Chega-se para ouvir. Melhor do que oferecer sacrifício de tolo e não sabe o mal que faz. Não te precipite com a tua boca, nem com o teu coração. Não pronuncie alguma palavra a Deus, porque Deus está no céu, tu aqui na terra. Portanto, seja pouco as suas palavras, porque dos muitos trabalhos vem o sonho, de muitas palavras vem a palavra nessa. Quando a Deus fizer um voto, tarda em cumprir, porque ele não se agrada de tolo. Cumpra o seu voto. Hoje muitas pessoas entregou a vida para Jesus, se batizou nas águas, crer na Bíblia, mas não obedece à Bíblia. Fez um voto de tolo. Fez um sacrifício de tolo. Se batizou nas águas. Aceitou Jesus. Crer na Bíblia, mas não obedece à Bíblia, é um sacrifício de tolo. Hoje muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas estão vivendo no pecado. Na desobediência à palavra de Deus. Você não pode largar a maconha, a cocaína, o crack, a heroína, o tráfico, a prostituição. Mas se você julga, você está no pecado. Se você condena, você está no pecado. Se você está na mentira, está no pecado. Se você tem maus olhos, você está no pecado. Se você cobiça as coisas do próximo, você está no pecado. Se você é avarento, você está no pecado. Se você engana as pessoas, você está no pecado. Se você arma contenda contra as pessoas, você está no pecado. Se você coloca como arma discórdia contra as pessoas, ou até com a sua esposa ou com a sua família, você está no pecado. Hoje, tem pessoas vivendo na desobediência sem perceber, desobedecendo a palavra de Deus. Pastores, bispos, armando contenda, armando dissensões dentro das igrejas, jogando um bispo contra o outro, um pastor contra o outro, falando mal um do outro, de outras igrejas. É contendas, isso é dissensões. Aí um outro pastor, nego grave, joga para outro pastor, o pastor começa a falar mal um do outro. Então, hoje, as pessoas fizeram um voto com Deus de não julgar e acaba julgando, de não condenar e acaba condenando, de perdoar e não consegue perdoar, de não guardar mágoa e guarda mágoa, de não ter ódio, mas tem ódio, de não ser injusto, porque Deus é justo, de ser como igual a Deus e não consegue ser. Tem muitas pessoas dentro das igrejas assim, vive na prática do pecado. A partir do momento que eu desobedeço o que Deus está mandando eu fazer, para não julgar, para não condenar, para não viver no pecado, para não cobiçar a mulher do próximo, para não cobiçar as coisas do próximo, os 10 mandamentos, nada do próximo, eu estou vivendo no pecado. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Hoje as pessoas estão morrendo por causa do pecado. Deus não está tirando a vida de ninguém. Hoje as pessoas pensam que Deus vai mudar o pensamento dele. Não, Deus não vai mudar o pensamento dele. Você que tem que mudar seu pensamento, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é de graça. É a vida eterna, rapaz, em Cristo Jesus. Você não aceitou Jesus? Aceitei, Espírito Santo. Você não se batizou nas águas? Se batizei. Você não crê na Bíblia? Creio. Então, obedeça a Bíblia. Não adianta você se batizar nas águas, não adianta você crer na Bíblia, não adianta se você não obedece a Bíblia. Você tem que obedecer a Bíblia para você ser salvo. Hoje tem muitas pessoas que dizem, eu vou ser salvo. Não, se você estiver obedecendo todos os mandamentos, você vai mesmo. Eu não vou dizer que você não vai, mas se você estiver na desobediência, você vai para o inferno. Olha só, em Eclesiastes 12 fala assim, ó. Eclesiastes 12 fala assim, ó. Versículo 14. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até o que está escondido no seu coração. Deus vai trazer juízo todas as obras que está no seu coração. Que seja boa, que seja má. Deus vai trazer o que está dentro do seu coração, mulher.
dentro do seu coração que você escondeu há muitos anos, Deus vai botar para fora lá no dia do julgamento, lá no céu. Vai ser mostrado tudo para você. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras lá em cima. Até o que está escondido que você escondeu. Do seu pai, da sua mãe, do pastor, do bispo. Que seja boa, que seja má. Deus vai revelar para você. Então você não faça voto de tolo em vão, não. Você falou até que a morte vos separe para sua esposa e você já quer se separar dela. Até que você, homem, você, mulher, já quer se separar dele por causa de briga, por causa de contenda, dissensões, né? No seu casamento, você já quer se separar, ciúme, discórdia, ira por causa do ciúme, você quer se separar da sua esposa. Você fez um voto de tolo. Você fez um voto de tolo, até que a morte vos separe. E quer se separar da sua esposa. Melhor que volte do que não volte e não cumpra o seu voto. Não consista que a tua boca te faz culpado, nem teu diante dos mensageiros de Deus. Foi advertência, porque a essa razão iraria Deus por causa das tuas palavras, porque destruiria as obras das tuas mãos, porque com a multidão dos sonhos, a vaidade, e assim também as muitas palavras, tu, porém, não temes a Deus. Tema a Deus. Ô Espírito Santo, o que é temer a Deus? Obedecer a todos os mandamentos de Deus. O que é temer a Deus? É ser sincero com Deus. O que é temer a Deus? Ser verdadeiro com a palavra de Deus. Ser sincero com a palavra de Deus. O que é temer a Deus? Amar a Deus. O que é temer a Deus? Respeitar a palavra dele. O que ele está mandando. Você tem que respeitar. Hoje você falou que você seria dizimista. E você quer voltar para trás, mas a escolha é sua. Deus não vai julgar você. Você falou que ia ser ofertante, que ia fazer, e voltou para trás, a escolha é sua. Deus não... É você que amaldiçoa a sua vida. Faz a ira do inferno cair sobre você. Porque você repreende o devorador, o migador, o cortador. Hoje muitas pessoas estão na desobediência, pastores estão na desobediência, bispos estão na desobediência. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu pensamento. Segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E hoje muitas pessoas não amam a Deus. Hoje muitas pessoas não amam a Deus nem o próximo. Que Deus abençoe vocês. O influenciador digital mundial internacional do evangélico Sérgio Ricardo Santo Rio, neto de Inácio Lula do Rio. Obedeça a palavra de Deus, cara. Faça um voto com Deus e cumpra. Vá até o fim. Deus abençoe. Que muitos pararam no meio do caminho.